seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a primeira carta de Pedro, não é? Então, para você que está curtindo a série até aqui, deixe seu like, se inscreva no se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós, para o nosso vídeo. E também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa e quer aprender mais da palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a primeira carta de Pedro, que é uma das mais encorajadoras do Novo Testamento. E o seu autor, que é o apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, aquele que o seguiu de perto, o negou em um momento de fraqueza, mas que foi restaurado com amor e se tornou uma das maiores colunas da igreja primitiva. Pedro escreveu esta carta por volta do ano 63 e 64, provavelmente de Roma, que ele chama simbolicamente de Babilônia, representando um sistema corrupto e opressor do mundo. O público-alvo eram os cristãos espalhados pelas províncias da Ásia Menor, como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que enfrentavam perseguições, rejeição social e sofrimento por causa da fé. E a carta de Pedro surge como um bálsamo para aqueles que estavam sendo humilhados, lembrando-os de que, mesmo em meio à dor, eles eram eleitos e amados por Deus. Não é? Porque era um momento onde aqueles que eram cristãos estavam enfrentando as consequências da sua escolha. E não é diferente hoje. Quando nós realmente optamos por viver para Cristo, perseguições, humilhações, coisas para nos desanimar a nossa fé também vão, e essa carta vai de encontro justamente a essas pessoas, e para você e para nós. E o tema central de 1 Pedro é o sofrimento e a esperança. E Pedro ensina que o sofrimento faz parte da vida cristã, mas não é um sinal de derrota. Ele mostra que há propósito na dor. Deus usa as provações para purificar a fé, assim como o fogo refina o ouro. O apóstolo Pedro exorta os crentes a permanecerem firmes, santos e cheios de esperança, mesmo quando o mundo os trata como estranhos. Os versículos chaves dessa carta se encontram em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Embora agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por toda espécie de provações, assim aconteça para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que seja refinada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E o outro texto de destaque desta carta é em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essas palavras resumem o espírito da carta, uma esperança viva em meio ao sofrimento e a confiança total em um Deus que não abandona os seus filhos, que era o que Pedro estava incentivando para aquelas pessoas que estavam passando por perseguições e humilhações por Cristo. E para nós, que também nos tempos atuais e contemporâneos também passamos por isso, que nós temos um Deus que cuida de nós, que vela por nós e que não se esquece que está conosco em todo o tempo, nos dando o conforto, o bálsamo que a gente precisa. E o contexto da carta reflete um tempo de hostilidade contra os cristãos. A cidade de Roma, que era o centro do império, era o coração de um sistema que via o cristianismo como ameaça. Muitos dos destinatários viviam em colônias romanas, onde o culto ao imperador era obrigatório. Então, todas as cidades romanas eram obrigadas a oferecer culto ao imperador romano. E recusar-se a participar dessas cerimônias era visto como traição. E isso gerava perseguição, perda dos direitos, em alguns casos até a morte.
E Pedro escreve para encorajar esses fiéis a permanecerem firmes, lembrando que eles não pertencem a esse mundo, são estrangeiros peregrinos, cidadãos do reino de Deus. A carta, portanto, ela é profundamente contracultural e é totalmente contra o que aquela cultura ensinava. Em vez de incentivar a vingança, Pedro ensina a responder o mal com o bem, a honrar as autoridades e a viver de forma que até os inimigos reconheçam a luz de Cristo através das suas ações. Então você vê que, mesmo diante dessas circunstâncias, quem diria a transformação daquele apóstolo que no jardim do Getsemane, aquele apóstolo que no jardim do Getsemane decepa a orelha de Malco, para hoje o Pedro que aconselha a pagar o mal com o bem. Então você vê a transformação que é dita. E a primeira Pedro possui 5 capítulos, cada um com uma mensagem poderosa. No capítulo 1, Pedro fala sobre a nova vida em Cristo e a alegria da salvação, mesmo em meio às provações. Ele chama os crentes à santidade, lembrando que foram comprados por um preço precioso, o sangue de Cristo. Já no capítulo 2, ele apresenta os cristãos como pedras vivas, construindo um templo espiritual e os exorta a viver como servos de Deus, respeitando as autoridades e suportando as injustiças com paciência. O capítulo 3 aborda o comportamento no lar e ensina como responder ao sofrimento com mansidão e esperança. Já o capítulo 4 enfatiza a importância de viver para Deus e não mais os desejos humanos, mostrando que o sofrimento é uma oportunidade de participar dos sofrimentos de Cristo. E no capítulo 5, Pedro dá conselhos aos líderes da igreja e termina lembrando que o inimigo, o diabo, ronda como um leão, mas os fiéis devem resistir firmes na fé, confiando que Deus de toda graça os fortalecerá e aperfeiçoará. Então, em resumo, a primeira carta de Pedro é uma mensagem de coragem para os tempos difíceis. Ela mostra que o verdadeiro cristão não mede sua fé pela ausência da dor, mas pela presença de esperança em meio à dor. Pedro, que um dia temeu ser reconhecido como seguidor de Cristo, agora escreve com autoridade e ternura, mostrando que a fé amadurecida é aquela que suporta o fogo e permanece firme. A carta é um lembrete eterno de que o sofrimento é passageiro, mas que a glória é eterna. É um convite a viver com dignidade, pureza e confiança, sabendo que cada lágrima tem um propósito e que Deus está construindo, através das provações, um caráter digno do céu. Como ele mesmo declara em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os firmará. Então, saiba que se você está sofrendo, passando por dificuldades para entender a sua fé, até mesmo passar por ela, saiba que essa carta de Pedro foi para escrever a todos aqueles que estão no sofrimento, na dificuldade, mas para se manter na fé, firme, custando o que custar, porque Cristo estará conosco. E aí? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Participe com nós aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante para nós. Teve alguma coisa aqui que precisa acrescentar o que eu não falei? Deixe nos comentários aqui, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos discorrendo sobre a segunda carta do apóstolo Pedro. E até o próximo vídeo.